Sempre que queremos empreender algo na casa de Deus ou empreender algo para o povo de Deus, a favor do povo de Deus, vamos encontrar inimigos, adversários, principalmente adversários que querem atrapalhar essa obra. Mas com grande confiança em Deus, certamente conquistaremos o êxito e a vitória. Foi desta maneira que pensou o povo de Israel na lição de hoje. Quando eles empreenderam a reconstrução da casa do Senhor, tiveram que deparar com grandes inimigos. E é para isso que esta lição vem apresentar a reconstrução do templo enfrentou oposição, a lição de número 4. Você é meu convidado, pegue caneta, pegue papel, faça anotações, você vai ver como o povo de Israel venceu os adversários na época em que empreenderam a reconstrução do templo. Então, olha que não eram poucos, eram muitos adversários, mas Deus lhe concedeu vitória. Meu querido irmão, te convido para essa lição, lição de número 4. Vem comigo, vamos participar. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração em o nome de Jesus. Olá, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus seja sobre você, sobre a tua casa, sobre toda a tua família, neste domingo abençoado, neste domingo vitorioso para você e para a tua casa. Vamos participar da lição de número 4, cujo título é A Construção do Templo Enfrentou Oposição. Eu disse para você na introdução, sempre que nós queremos empreender algo na casa do Senhor, o inimigo, o adversário aparece, querendo nos infligir, querendo nos intimidar. Mas nós vamos aprender com o povo de Israel, como eles buscaram a Deus e Deus lhe deu vitória, né? O texto áureo de hoje, ele vai dizer o seguinte: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias capítulo 4, versículo 6. Quando o povo se inclina a trabalhar, Deus garante vitória para o povo, para a nação, para a família. Então vamos trabalhar porque tem garantia de vitória para nós. A verdade prática diz assim: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. A nossa leitura bíblica em classe, ela é bem extensa, está registrada em Êxodo capítulo 4, versos 7, 9 e 11 a 13, e depois versos 15, 16, 21 a 24. Eu vou ler aqui bem rapidamente por causa do nosso tempo, mas você pode pegar a sua Bíblia e ler na sua casa o livro de Êxodo capítulo 4, versículo 7 em diante, que é a referência da nossa leitura. Diz assim o texto: e nos dias do rei Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredade, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reu, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e outros da sua companhia, Dinaitas e Afarsaquitas, Tarbelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilônicos, Sussanquitas, Deavitas e Elamitas. Estes, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes lhe mandara. Teus servos, os homens daquém do rio e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade, referindo-se a Jerusalém, e vão restaurando seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis, para que se busque no livro das crônicas de teus pais. Então acharás um livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar, os seus muros e se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que se não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para o prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reu e Sinsai, o escrivão e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram a força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia.
Bom, meu querido, nós vamos acompanhar essa história magnífica e dramática. O povo reconstrói, debaixo do decreto de Ciro, o povo recomeça a construir as muralhas da cidade, mas agora no novo império de Artaxerxes, o novo rei da Pérsia, eles são impedidos por um grupo de vizinhos, de nações vizinhas e até mesmo de habitantes estrangeiros que moravam em Jerusalém, a de reedificar o templo, a de reedificar a construção dos muros. E o rei, entendendo que eles não pagariam impostos, né, como fizeram outros reis de Israel lá atrás, Ezequias e tantos outros, negaram impostos para a Síria e os demais países, o temor então ao rei de não receber impostos foi grande. E ele impôs uma lei, um decreto, que eles não poderiam reedificar a obra do Senhor. E o que fazer nessa hora? Que atitude tomar? Isso nós vamos ver a partir de agora no tópico de número 1, que vai dizer assim: o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada e o holocausto contínuo estava aceso, né, sendo oferecido a cada dia conforme o rito, o altar aceso. A vida espiritual dos judeus que havia retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperava o momento de iniciar a reedificação do templo. Então tudo parecia normal, tudo parecia normal. Mas a Bíblia diz que os alicerces do templo foram lançados. Quando eles voltam de Babilônia, eles lançam o alicerce, eles têm um financiamento do rei da Pérsia, Ciro, e debaixo da mão de Neemias, eles começam a lançar mão do alicerce da reconstrução dos muros e agora do templo, através de Zorobabel. Mas olha que veja o que aconteceu. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro, da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces. Oh, meu querido, foi uma alegria tremenda a lançar esses alicerces do templo. Esdras registrou isso no capítulo 3, verso 8, quando ele diz que todos apresentavam muita animação para o trabalho. Início de obra sempre traz uma alegria, sempre traz um gosto das pessoas, né? Início de obra, toda pessoa quer ajudar, e não foi diferente com eles. Quando lançou-se o alicerce, o povo veio trabalhar, o povo se inclinou a trabalhar, o povo diz: nós queremos trabalhar, nós iremos fazer, nós iremos ajudar, vamos financiar a construção do templo. Ah, meu querido, era uma alegria tremenda quando vê o povo trabalhar. É tão gostoso ver na igreja o povo querendo trabalhar. Deus se agrada disso, com certeza. Bom, após anunciarem o lançamento do alicerce, então eles vão para a prática, né? O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Lançaram os alicerces, os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvar o Senhor, cantaram conforme a instituição de Davi, rei de Israel, Esdras 3:10. Todos que assistiram ao lançamento dos alicerces expressaram os seus sentimentos. Tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe. Foi uma grande festa o alicerce, lançar a pedra fundamental da reconstrução do templo, que havia sido derrubado pelos babilônios, Nabucodonosor, que atirou fogo, queimou, carregou tudo do templo. Agora o povo está em festa, ardendo o seu coração de alegria, de modo que as vozes ouviam de longe o clamor, o grito de alegria, pela alegria de somente lançar os alicerces. Ô meu irmão, seria uma festa muito grande. E isso traz para nós uma grande lição nesta manhã de hoje. O que é o nosso alicerce nos dias de hoje? É o Evangelho, é a palavra de Deus. Toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, é preciso que haja alegria em nosso coração. Ninguém pode ouvir a palavra do Senhor e se sentir triste. Ninguém pode ouvir a palavra do Senhor e se sentir abatido, muito pelo contrário. É quando nós ouvimos a palavra do Senhor que o nosso coração se exulta em alegria e se explode, as nossas vozes glorificam a Deus. Então, meu querido, quando você estiver na casa do Senhor, toda vez que alguém fizer a leitura da palavra de Deus, toda vez que você ouvir uma boa mensagem, ouvir a mensagem da palavra de Deus, ouvir o Evangelho, se alegre, glorifique, mas glorifique alto, cante alto com a alma, se expresse, porque só de receber o alicerce, a pedra fundamental, o povo já gritou de que de longe ouvia sua voz. Imagina se o templo tivesse reconstruído, participado todo mundo daquela reconstrução. Seria uma grande vitória. Então, meu querido, se alegre, porque nós temos o Evangelho, o nosso alicerce. Bom, após lançar o alicerce, veio a reedificação do templo.
A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio lá da lição de número 2, que nós falamos do rei Ciro, tá? Conforme Êxodo capítulo 1, verso 1 e 2. O rei da Pérsia foi despertado pelo próprio Deus. Lembra que eu falei na lição de número 2 que o despertamento espiritual provém de Deus? Deus havia despertado o povo, despertado o rei, despertado o povo para a reconstrução. É o que Deus está fazendo nesses dias, despertando-nos ao Evangelho, a trabalhar para Ele, para o reino, para ganhar almas, e não somente nos despertando, mas como também nós estamos alicerçados na palavra, no Evangelho. Né? Tem um hino do antigo, do cantor Ademar de Campos, que fala, prega o Evangelho de Deus. Então olha aqui, nós estamos firmados nesse Evangelho. Então, meu querido, se alegre, porque Deus é com você. Convém lembrar que o despertamento pentecostal chegou ao Brasil em 1911, tá? Trouxe consigo uma verdadeira renovação à doutrina da igreja, né? Como diz aquele corinho, a Assembleia de Deus no Brasil chegou trazendo as doutrinas e também os dons, né? Porta que se abriu, nunca mais se fechou, né? Deus edificou, Deus multiplicou o seu rebanho, né? Gostoso lembrar desse corinho, né? E é bom lembrar que 1 Coríntios 3:3, a igreja de Deus é um mistério. Tá? Então quando a igreja chega, como chegou em 1911 pelos missionários da Suécia, que vieram dos Estados Unidos e pousaram em Belém do Pará e trouxeram um grande avivamento, a irmã Celene de Albuquerque foi a primeira a ser batizada no Espírito Santo, trouxe um grande movimento pentecostal. Depois, em 1930, alcançaram o Rio de Janeiro, Paulo Leivas Macalão se torna um grande ajudador de Frida Wingren, vão escrever hinos, vão inaugurar o jornal Mensageiros da Paz, vão pregar na Baía de Guanabara, Bruna Wingren desce ao Rio Grande do Sul, Daniel Berg vai a São Paulo, enfim, houve um grande mover de Deus nesses anos de 1911 até meados de 1950, onde Deus operou com grande poder no Brasil e continua fazendo isso, mas Ele quer nos despertar mais uma vez para o lançamento dos alicerces, que é a palavra de Deus. Se alegre, irmão, porque você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus chega, quando a igreja prega, meu querido, a igreja tem o poder de modificar ambientes no nome de Jesus. Sabia disso? Você pode, no nome de Jesus, modificar ambientes através do Evangelho. Olha o que diz, o Espírito Santo é que promove isso. O Espírito Santo é que promove. Sendo assim, o Espírito Santo quer salientar que Jesus é em pessoa, que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja. O Espírito Santo está aí para nos ajudar a salientar que Jesus quer fazer isso conosco, edificar a sua igreja. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência na igreja do Senhor. Olha, que é a morada de Deus. O Espírito Santo quer fazer isso na nossa vida. Ele quer gerar esse sentimento de reverência. Quando há o despertamento sobre os alicerces, pode ter certeza que vai gerar reverência na casa do Senhor. São muitos nesses dias que vão passar pelo processo de reverência. Estamos vivendo esse momento gostoso de reverência, de respeito, de temor a Deus. Eu tenho certeza que está acontecendo com você e a bênção de Deus vai te alcançar. É também o Espírito Santo que adestra a igreja, porque ela é instrumento, ação de Deus. É o Espírito Santo que nos conduz, que nos desperta. O Evangelho de João, no capítulo 4, diz que o vento assopra onde ele quer e nós só sentimos, mas não sabemos de onde ele vem ou para onde ele vai. O Espírito Santo vai nos levar, ele nos conduz, ele conduz a igreja. Veja o que está acontecendo com a nossa igreja em Divinópolis, o que está acontecendo ali naquela grande construção do templo, mas não somente na construção, mas também pessoas vindo de longe para conhecer a construção, e não somente isso, mas também a salvação de almas, a redenção, o Grupo G que está trabalhando, tem edificado vidas, a Escola Dominical e tantos outros departamentos, a Campadelos, o FADET, tem feito grandes trabalhos, a Campa Kids, a Campa deles, tem tanta coisa boa, meu querido, é o Senhor despertando a igreja sobre os alicerces do Evangelho. Não fique de fora, participe e glorifique a Deus, de modo que possamos ouvir a tua voz de longe e ver Deus operando na tua vida. Glória seja dado ao nome de Jesus. Esse sim é o alicerce do templo lançado. O Senhor, olha, vou até melhor dizer para você, foi lançado o alicerce, tá? Em Divinópolis. O Evangelho já foi lançado, a igreja Semeando Paz está pregando o Evangelho a todo vapor, tá? Não fique de fora, participe, porque eu tenho certeza que Deus vai te usar. Vamos ver sempre, e um detalhe, sempre que há o despertamento espiritual sobre os alicerces da igreja e que há esse movimento poderoso que eu até falei para você aqui de 1911 dos nossos missionários,
pode ter certeza que temos que estar preparado para as oposições, que será o tema do nosso segundo tópico agora, tá bom? Me acompanhe, eu tenho certeza que você vai se maravilhar-se e vai glorificar o nome de Jesus pelaquilo que ele fez em Israel e vai fazer sobre a tua vida. E eu creio nisso, essa palavra é de poder para a tua vida e para a tua família, em nome de Jesus. Bom, meu querido, chegamos ao tópico de número 2. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Eu disse para você que no cativeiro da Síria, quando a Síria levou Israel ao cativeiro do norte, né? Israel do norte ao cativeiro, eles trouxeram estrangeiros e ali se misturou e se formou o povo samaritano. E não somente os samaritanos, mas os demais vizinhos. Quando viu a alegria do povo sobre os alicerces que foram lançados, o Pentecoste, o movimento, o mover de Deus sobre a vida daqueles israelitas, logo vieram os adversários se opor. Então o que eles fizeram? Vamos acompanhar para você entender como funciona a ação do maligno quando ele quer opor a obra de Deus. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar em todo o território israelita. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que a Síria tinha deslocado para a cidade de Samaria, depois de ter levado Israel ao cativeiro. Segundo de Reis 17:23 relata essa história. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca de Deus, de Israel. Assim os samaritanos continuavam servindo aos seus deuses, mas também temiam ao Senhor. Era uma mistura de povos, por isso eles não se davam muito bem com os judeus, porque eles gostavam de servir aos seus deuses e também servir ao Deus de Israel. Era uma mescla de idolatria. E agora eles vão se opor, esse povo está na terra de Israel, Israel está construindo, e claro que eles sabiam que com Israel reconstruindo o templo, reconstruindo a cidade, eles exigiriam, e a própria palavra de Deus também exigiria, purificação na adoração. Então o que eles vão fazer? Eles vão tentar interromper o processo para que Israel não se reedifique e a adoração não seja restabelecida, porque eles estavam na zona de conforto. Tem acontecido muito isso nos nossos dias, meu querido. Pessoas que estão na zona de conforto não querem que você adore, não querem que você trabalhe. Mas levante do teu lugar, erga a tua cabeça. Deus tem um chamado para a tua vida, Deus tem colocado palavras no teu coração. Eu tenho certeza que Ele vai te usar. Não se engane, não se abata com palavras alheias. Deixa Deus te usar, eu tenho certeza que Ele vai continuar te usando. Bom, os samaritanos tentam frustrar a construção do templo, conforme Êxodo capítulo 4, versos 4 e 5. O que eles fizeram? A maldade dos samaritanos era tanta que levou-os a enviar uma carta ao rei Artaxerxes, rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. Lembrando dos episódios da negação de impostos, dizendo que eles foram destruídos pela Babilônia porque era um povo rebelde, foi destruído pela Síria porque era um povo rebelde. Mentira, mentira, não conhecia um terço da história. O rei que recebeu aquela carta não conhecia o assunto, não conhecia bem o assunto, e mandou parar a obra registrada em Êxodo capítulo 4, 21. Foi um grande, um terrível, vamos dizer assim, um terrível momento para Israel, que estavam todos alegres, e foi um balde de água gelada na vida daquele povo. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando as pessoas veem o crescimento da obra de Deus, pode ter certeza que vai aparecer alguma coisinha tentando embarcar a obra, tentando atrapalhar o teu caminho. Às vezes é um compromisso que você fez na casa do Senhor, é um ônibus que atrasa, é algo que acontece, é um pneu que fura, não é assim? É um buraco que quebra o amortecedor do carro. Pode acontecer diversas coisas. São os inimigos, os adversários da obra do Senhor. Mas o que eu devo fazer? Repreendê-los em nome de Jesus, erguer a cabeça, dar a volta por cima e partir para cima para o ataque, irmão. Afinal, nós temos a armadura de Efésios 6 e 12 sobre a nossa vida. Então entenda, meu querido, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades e dominadores do mal. Eles mandaram a carta, o rei não conhecia o assunto e se deixou ser enganado. Mandou para a obra e o povo se entristeceu. Agora, nós vamos para o tópico 3, dentro desse quadro mesmo. O tópico 2 é bem curtinho, relata apenas essa história, e nós vamos para o tópico 3 porque temos mais um tópico 4, tá bom? Então vamos lá, tópico de número 3, dentro desse contexto aqui. Como se explica a falta de resistência dos judeus? Bom, meu querido, o rei mandou parar a obra. Era para os judeus bater o pé. Não, rei, não, manda uma carta para o rei, vamos reivindicar. Nós temos direito, a Constituição diz isso, direito de ir e vir, nós temos direito de adorar. Não, meu querido, os israelitas não fizeram isso. Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Não fizeram isso. Muito pelo contrário.
Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. Tá? Ou seja, o rei da Síria, o rei geral, né, Ciro, deu uma ordem de reconstrução, agora vem Artaxerxes, o corregente, dando outra ordem e o povo aceitou. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu através do rei Ciro, a maior autoridade da época que assinaram o decreto de construção do templo. Então, a maior autoridade que tinha autorizado a reconstrução do templo era Deus através de Ciro, a maior autoridade de todos naquele momento para a reconstrução do templo. Mas Israel não quis bater de frente. Israel recuou. Tá? Os judeus deveriam ter enfrentado, deveriam ter se assegurado da reconstrução. Diz, não, rei, nós vamos reconstruir a ordem do rei Ciro, nós temos o decreto na mão. Mas se abdicaram e abriram mão do seu direito. Muitos têm feito isso, meu querido. Muitos têm brigado até, dizendo que política não se mistura com igreja. Meu querido, precisamos entender, cada um anda no seu caminho, mas precisamos entender as coisas. Nós somos cidadão do céu, sim, conforme o Salmo 15, mas também estamos na terra. E como estamos na terra, somos sujeitos a autoridades, temos direitos e temos deveres. Como igreja, temos vários direitos, vários deveres. E também temos vários direitos. E um dos direitos é o direito que diz que o Estado é laico. Nós temos o direito de adorar em qualquer lugar. Então, meu querido, precisamos conhecer as leis. Para quê? Para que quando o adversário vier contra-atacar-nos com essas leis, tentando impedir a obra do Senhor, nós teremos argumento. Não é à toa que eu tenho ensinado muito isso no nosso curso de Teologia do IBAD, toda segunda-feira. Eu tenho dito para os irmãos, nós precisamos de fazer apologia à fé, apologética da fé, defender a nossa fé. A qualquer preço, a qualquer custo, precisamos defender a fé. Claro que a qualquer custo que eu digo, através da palavra e dos recursos legais, meu querido, através dos recursos legais, precisamos defender a nossa fé e proclamar o Evangelho de Cristo. Não podemos aceitar o adversário querer calar a nossa boca, a nossa adoração. Somos igreja e a porta do inferno não prevalecerá contra a casa do Senhor. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus, deveriam ter orado, feito um jejum, buscado ao Senhor. Não fizeram. Toda a história dos judeus é rica de exemplos. Tá? Você vai ver exemplos como o rei Ezequias, que foi afrontado pelos reis Senaqueribe da Síria, e o rei fez com que ele levasse a prata, o ouro, todo o ouro para a casa do rei Senaqueribe, e mesmo assim Ramsés ainda enfrentou Ezequias, dizendo que isso não livraria ele da mão do rei da Síria. Aí a Bíblia diz que Ezequias orou, e chorou e orou, e prometeu, fez aliança com o Senhor, e Deus lhe deu uma palavra profética, dizendo que Deus faria com que Senaqueribe retornasse pelo mesmo caminho, e que ele colocaria um anzol no nariz e um freio na sua boca. E a Bíblia diz que naquela mesma noite, o rei de Senaqueribe morreu, porque o anjo do Senhor desceu no acampamento assírio e matou 185 mil homens, inclusive Senaqueribe. Nesse caso, Ezequias recorreu a Deus, porque ele viu Senaqueribe enfrentando a Deus, e Deus o livrou. Tá? Outro episódio também é o rei Josafá. Em 2 de Crônicas, capítulo 20, verso 1 a 24, você vai ver a história dos amonitas e dos moabitas tentando enfrentar Josafá. E ele orou e recebeu a visita do profeta, do homem de Deus. E quando o homem chegou, disse para ele, olha, o Senhor mandou você descer até o vale de Beraco, o vale da bênção, o vale da adoração, e lá você vai cantar de frente para o seu exército, e o Senhor vai te dar a vitória. E a Bíblia diz que ele desceu no vale de Beraco, o vale da bênção, e ele cantou frente ao seu exército, e todo o exército cantou hinos de louvor ao Senhor. Se não me engano, o Salmo 136, que diz que o Senhor é bom e a sua benignade dura para todos sempre. Eles cantaram esses louvores ao Senhor, e a Bíblia diz que naquela noite o Senhor confundiu o inimigo, de forma que o moabita matou o amonita. Eles se confundiram, e Josafá não pôs a mão em sequer uma espada. Ganhou a guerra no grito. Deus o livrou dessa forma, livrou ele através dos cânticos. Mas o Israel deveriam ter feito isso. É isso que você tem que fazer quando o inimigo te afrontar, tentando te impedir a fazer a obra do Senhor. Vai cantando, vai glorificando, vai orando. Busque aquele que te deu o dom, o talento. Busque por aquele que te chamou. Foi Deus que te chamou. Deus me chamou, então eu tenho que ir até Ele. Senhor, estão tentando impedir-me. Tá? Estão tentando impedir-me. O adversário está tentando me impedir. Dá-me vitória nessa causa. E o Senhor, com certeza, vai te dar vitória. O motivo da falta de resistência de Deus era de ordem espiritual. Infelizmente, meus queridos,
eles fecharam os olhos para aquela situação e a resistência espiritual ficou baixa. Vamos ver isso aqui. Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força, conforme Zacarias 4 e 6, eu quero ler esse texto com você, é muito importante. Zacarias capítulo 4, versículo de número 6, Zacarias 4 e 6 vai dizer o seguinte: Deus falou para ele, tá? Ele vendo a quinta visão, Zacarias tendo a quinta visão do castiçal de ouro e as 7 lâmpadas, que diz assim o verso 6, e respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zorobabel confiava na sua própria força, achava que ele poderia vencer o adversário, e o Senhor lhe dá essa palavra, tá? Dizendo que as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sendo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Quando eu confio na minha própria força, que o texto, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, é quando eu confio em mim mesmo, dizendo que eu sou forte contra o pecado, sou forte contra o inimigo, sem Jesus, isso não vai acontecer. Eu vou cair, eu vou desanimar, tá? Eu vou sucumbir, diante do adversário, eu vou ser desarmado pelo adversário. O inimigo sabe como desarmar uma pessoa. Ele sabe, ele procura vestígios para desarmar alguém. Ele tentou fazer isso com Martim Lutero. Martim Lutero o repreendeu no nome de Jesus e obteve vitória. Então, meu querido, Zorobabel estava confiando na sua força, mas o Senhor diz assim, olha, não é por força nem por violência, mas será pelo meu Espírito. Confie no Espírito de Deus, creia que o Senhor te dará vitória através do Espírito Santo. Josué também, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas, né? Zacarias 3 e 13. Esse fato tirou dele toda a autoridade espiritual. O próprio sacerdote estava com as vestes manchadas. Diante do problema causado pelos inimigos, ele não tinha fé para buscar a ajuda de Deus. Ou seja, o inimigo lançou sobre ele a sua causa, dizendo que a sua veste estava manchada, né? Zacarias 3 e 3 também vai dizer que as suas vestes estavam manchadas. Vamos ler esse texto? Zacarias 3 e 3, que diz assim, ora, Josué vestido de vestes sujas estava diante do anjo. Então é uma visão que Zacarias teve, que o sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. Então Satanás está sempre procurando coisas para te acusar, e se você der brecha, ele vai encontrar com certeza e vai lançar sobre o seu rosto. Mas tenha certeza, meu querido, que o seu chamado é de Deus, que aquilo que você está fazendo Deus colocou na tua mão, tá? Mantenha uma vida de alto nível espiritual, não tenha nada, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo 3 e 9, né? O mistério da fé é guardado em uma pura consciência, para não ter nada que seja repreensível, que você seja um obreiro irrepreensível, né? Que não ache nada para te repreender, né? O inimigo não encontre nada disso na sua vida, porque ele encontrou isso em Josué, e foi isso que ele pegou e parou a obra. Mas eu quero acreditar nessa manhã, meu querido, que no final aqui nós vamos fazer uma oração vitoriosa para a tua vida, e se houver algum pecado aí, Deus vai perdoar, Deus vai livrar você desse mal, desse vício, tá? E vai limpar as suas vestes, e você vai encontrar saída sim para voltar a trabalhar na obra do Senhor. Você não vai ficar envergonhado, o inimigo não vai te envergonhar. Claro que você tem todo um processo diante do Senhor para passar, né? Quando o israelita chegava no templo de Salomão, no tabernáculo, no templo, o primeiro contato que eles tinham era com o altar. Eles lavavam suas mãos na bacia, no mar de bronze, nas bacias, nas pias de bronze, de água, lavava-se e ia sacrificar no altar. Depois lavava todo o seu sacrifício para entrar no templo. Então o primeiro contato que você tem quando você chega na igreja é com o altar. E ali no altar você tem que deixar tudo ali. Dali para frente tem que sair puro para poder ir lá no Santo dos Santos. Mas até lá, meu querido, tem que deixar a impureza no altar. Então no final nós vamos fazer uma oração aqui para que Deus perdoe você, né, dos seus pecados, das suas falhas, daquilo que você sabe que o inimigo pode te acusar aí, e pode ter certeza que a obra não vai parar, porque Deus vai te ajudar, tá bom? Vamos ao tópico 4, nosso último tópico, e eu tenho certeza que Deus vai falar com nossos corações. Bom, meu querido irmão, chegamos ao nosso tópico número 4, nosso último tópico. Lembrando que no início nós vimos aí a alegria dos judeus ao lançar o alicerce. Depois no tópico 2 nós vimos a acusação dos samaritanos. No tópico 3 nós vimos aí o povo não reivindicou o seu direito. E agora no tópico 4 nós vamos ver a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Claro que o adversário se alegrou.
A tristeza dos judeus, vamos ver isso aqui. O povo em geral tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia. Lembra lá no início que eu disse? O povo se simpatizou, o povo se doou-se a trabalhar. Né? Quem tinha ferramenta dizia eu empresto, quem tinha dinheiro eu financio. O povo queria fazer a obra do Senhor, queria reconstruir, estava alegre o povo de Deus, queria reconstruir. Mas o adversário deu um golpe muito forte e eles não tiveram como sair, porque o líder político confiou na sua força e o líder espiritual estava com a veste manchada. O povo em geral tinha confiado. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando-os. Mas e agora? Onde estava o seu Deus? Olha o que o samaritano chega a dizer. Eles vão usar essa palavra de acusação. E agora? Cadê, judeu? Onde está o seu Deus? Não é vocês que diziam, batiam no peito, que Deus tinha mandado o rei Ciro dar a vocês o financiamento e vocês vieram construir o templo aqui? Cadê o seu Deus? Onde está ele agora? Cadê? A obra? Está parada. Ô irmão, que coisa terrível, que acusação maligna, que desfeita com as coisas de Deus. As pessoas usam desse termo, né? Muitas pessoas fazem isso, né? Quando a gente está enfermo, dizem, e agora? Cadê o seu Deus? Não é você que ora e Jesus cura as pessoas? Então cura-te mesmo, né? E o próprio Jesus disse isso lá no Evangelho de Mateus, o profeta não tem honra na sua terra, né? E agora os judeus estão chorando. E aí, com a tristeza dos judeus que pararam o templo, que pararam a construção, que ficaram estacionados, veio a alegria do adversário, irmão. Veio a alegria do adversário. O inimigo não quer que você trabalhe na obra do Senhor. Essa é a realidade. O inimigo não quer porque ele sabe que quando você trabalha, você ganha almas e despovoa, né, está despovoando o inferno. E ele não quer fazer isso, ele quer levar um monte de gente para lá. Mas vamos ficar no conselho da carta do escritor de Judas, quando ele escreveu no verso 23 e 24, arrebatai os que vai para o fogo. Nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Deus vai nos dar força nessa manhã para nós continuarmos trabalhando na casa do Senhor. Os samaritanos, os inimigos dos judeus, regozijavam-se grandemente, tá? Acusando, dizendo, onde está o teu Deus? E agora onde está o teu Deus? Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação. Contrataram pessoas, pagaram pessoas, conselheiros sábios, para poder achar em que pegar Israel. Meu querido, que nós nos achemos nesta manhã irrepreensíveis, para que quando o inimigo vier financiar alguém, pagar alguém, projetar alguém para tentar achar falhas nossas, não possa encontrar. E que mesmo que se achar falhas nossas, possa ver sobre nós o sangue de Jesus. O que não pode faltar na nossa vida é o sangue de Cristo, é o sangue de Jesus. Porque falhas, o inimigo, ele sabe que nós falhamos. Eu sei que eu falho e você falha. Nós pecamos constantemente, falhamos constantemente. Mas a diferença é que nós temos o sangue de Jesus na nossa vida. E se temos o sangue, pode ter certeza que o inimigo vai ver a falha, mas ele vai reconhecer que estamos lavados e remidos e guardados pelo sangue de Jesus. Porém o gozo, olha o que diz aqui, né? Eles foram elogiados pela sábia e competente ação, porém o gozo de ímpios é de pouca duração. O choro dura uma noite, né? Mas a alegria vem pela manhã. Vamos ver, os ímpios acharam que a alegria deles duraria eternamente, que duraria por grande tempo, né? Porque fizeram parar a obra do Senhor. Vamos ver, lembra do que aconteceu com os filisteus quando cortaram o cabelo de Sansão através de Dalila e que descobriram o segredo de Sansão e derrubaram Sansão, né? Naquele episódio que Sansão fica envergonhado, serve de palhaço da corte, eles achavam que agora tinham vencido os israelitas e que Sansão, o mais forte dos judeus, viraria um palhaço da corte. Mas aí eles não sabiam que o Senhor havia levantado Sansão. Deus estava tendo misericórdia de Sansão, que se arrependeu do seu pecado, e o Senhor teve misericórdia dele, e ele fez o quê? Ele terminou a obra de ataque aos filisteus, e aquilo terminou em tragédia e culminou até mesmo na morte de Sansão, né? E o inimigo foi envergonhado. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para trair Jesus, lembra disso? Lá em Mateus 28, 11 e 15, o que aconteceu? Foi de curta duração, porque eles pagaram Judas, alugaram Judas, né, para denunciar Jesus, e quando conseguiram matar Jesus, nós estamos livres desse Nazareno, estamos livres desse falso profeta, estamos livres de Jesus. Por quê? Porque eles queriam, Jesus chegava e pregava a verdade, Jesus pregava o alicerce, Jesus pregava o evangelho, e o evangelho apontava o pecado desses homens, e eles não queriam se arrepender. E aí mataram Jesus, acharam que estava tudo bem, mas para a infelicidade desse adversário, o nosso Jesus ressuscitou o terceiro dia e ficou Judas envergonhado, e ficou o nome de Judas envergonhado também, porque Judas acabou se matando,
e todo o nome, toda a história dele foi jogado no lixo, um discípulo que tinha todo o potencial, foi jogado o seu nome na lama, no lixo, porque não aguentou ver a corrupção na sua frente, e esses sacerdotes foram envergonhados, porque até pagaram soldados para vigiar a porta do túmulo, mas não teve jeito, né? Não é qualquer pedra que ia segurar o nosso Jesus, e ele ressuscitou, e glória seja dado ao nome de Jesus, e os problemas desses sacerdotes se agravaram com a ressurreição de Cristo, e depois com a igreja se espalhando, eles acabaram perdendo essa guerra. Bom, os judeus ficaram desanimados, tá? Esqueceram de todos os episódios de vitórias que tiveram. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes. É isso que o inimigo quer fazer com a gente, humilhar e entristecer. Mas passado algum tempo acomodaram-se com a situação. Esse que é o problema. O inimigo não quer só humilhar e te entristecer, ele quer que você fique acomodado. Veio a pandemia, aí não tem culto presencial? Não, eu vou fazer as lives, eu vou assistir as lives. Aí assiste 1, 2, 3 lives, não, tá cansado essas lives, tá chata essas lives. Aí eu não assisto mais. Aí eu não assisto live, eu não leio a Bíblia, eu não canto, eu não vejo um culto online, eu não vou nem na igreja. E o inimigo jogou sobre mim desânimo. E nós estamos vendo aí grandes coisas acontecendo e resultados ruins dessa pandemia. Pessoas se desviando do caminho do Senhor. Por quê? Porque se acomodaram. Não, aqui em casa agora tá bom. Basta eu cantar um hinozinho aqui e tá tudo certo. E até dividem a adoração com outros deuses, né? Como fizeram os israelitas. Mas passado algum tempo acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo, que o desânimo é uma arma muito forte do inimigo. Leia Josué capítulo 1, do verso 1 a 12, verso 1 a 10 ali. Você vai ver que Josué, quando soube que Moisés tinha morrido, ele ficou meio baqueado, desanimado. Ainda falou assim: esforça-te, tenha um bom ânimo, eu sou contigo, não temas, levanta, vai embora, vai batalhar. Então, meu querido, o desânimo é a maior arma que o inimigo tem. E ele está lançando muito essa arma nesses dias. O inimigo está usando demais essa arma nesses dias, tentando desanimar. E ele disfarça essa arma aí. Ele usa essa arma com o nome de depressão, né? Síndromes. Então, cuidado, irmão. Essa arma do desânimo ela pode pegar qualquer um de nós. Mas para nós nos defendermos, precisamos estar em constante oração. Tá? O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo, irmão. Levanta, vai para a escola dominical, né? Não basta só assistir o vídeo. Se você puder assistir a aula presencial, é 1 hora só, mas vá. Tá? Chega em casa, você assiste o vídeo nosso aí depois, dá um clique lá no link, né? E dá um clique lá de joinha para a gente, né, ganhar lá, né, mais seguidores. Mas em nome de Jesus, faça os dois, assista as 2 aulas, não tem problema. Mas não deixe o desânimo te pegar, não, irmão. Em nome de Jesus, esse desânimo não vai te pegar. Alguns conformaram-se pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus construir o templo, conforme Ageu escreveu no capítulo 1, verso 2. Tem muita gente que é muito desse negócio, né? Não é a vontade de Deus. Se parou a obra é porque Deus permitiu, porque Deus quer assim, né? Deus sabe todas as coisas. Irmão, peraí, essa conversa aí não... Né? Vamos moderar essa conversa. Tem muito crente que usa essa conversa. Não, Deus sabe todas as coisas. É claro que Deus sabe todas as coisas. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Se eu sei, Salmo 46 fala isso. Os atributos de Deus. Deus é tudo isso, irmão. Só que será que realmente é a vontade de Deus que você fica aí na tua casa, que eu fique na minha casa aqui sentado na cadeira esperando a hora passar, né? Passa dos domingos. É a vontade de Deus que você fique na frente da televisão assistindo programas de domingo que não edifica e não vai para a igreja orar? É a vontade de Deus que você não assista a ceia porque o teu carro quebrou? Irmão, se o teu carro quebrou, pega um ônibus, entra num ônibus com a tua família, vai para a igreja. Não pode haver obstáculo para você ir para a igreja. Nós somos alicerçados no evangelho, irmão. Nós estamos alicerçados na palavra. E o desânimo tem pegado as pessoas. Bastou um pneu furar que eu fico 2, 3 semanas sem ir na igreja. Porque eu não tenho carro para me levar. Que é isso, irmão? Os pioneiros andavam a cavalo. Leia a história, o livro Frida Wingren. Leia a história de Daniel Berg, Kuna Wingren. Os pioneiros andavam 3, 4 meses de cavalo do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul só para pregar para uma família. Andando 3, 4 meses de cavalo até chegar no sul do país só para pregar para uma família, irmão. E você às vezes aí fica querendo um carro, né? Não tem carro para ir na igreja, eu não vou. Que é isso, irmão? Vamos de a pé se for necessário. Mas o desânimo não vai nos pegar. Eu fiquei muito alegre há poucos dias atrás que eu estava indo viajar para Bom Despacho e eu passei numa cidade aqui chamada São Gonçalo do Pará. Isso era por volta de umas 6h30 da tarde. E toda vez que eu passo lá nesse horário tem uma família
parece que eles moram na zona rural, e toda vez que eu passo nesse horário de 6, 6 e meia ali, eles estão no meio da estrada indo, né? Chegando em São Gonçalo, eles estão chegando à igreja. É uma família de umas 5, 6 pessoas, uns meninos pequenos, e vem o pai com a Bíblia na mão, todo de terno e gravata, a esposa com toda a característica cristã, e os filhos também. Eles vão atravessando a estrada e vindo da zona rural, né? Parece que eles andam aí uns 3, uns 4 quilômetros de a pé até chegar na igreja, numa alegria, cantando todos na estrada, irmão. Eu fiz isso, muitas pessoas fizeram isso, e nunca precisamos de carro, de carroça para nos levar. Íamos de a pé, debaixo de chuva, chegava na igreja com o pé molhado, andava de bicicleta, a bicicleta furava, caía da bicicleta com Bíblia no chão e tudo, mas levantava e ia para a igreja cantar no coral. Irmão, não deixa o desânimo te pegar, em nome de Jesus. Nós repreendemos esse desânimo da tua vida, porque isso atrapalhou os judeus. E quando eles fizeram isso, desanimaram, né? O que eles fizeram? Acharam que era a vontade de Deus mesmo, a obra parar. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. Ageu escreveu isso no versículo 9 do seu capítulo 1. Em vez de edificar a casa do Senhor, investir o dinheiro que é da casa do Senhor nas suas casas, construir pia de marfim, porta de marfim, umbrais de marfim. E aí, irmão, outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. Ageu 1:6, tá? E deixaram e começaram a investir nas suas coisas, nas suas empresas. Aí Deus levantou Ageu e falou assim: escuta, vocês vão reerguer essa casa aí, e eu vou profetizar, a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira, mas vocês vão ter que levantar e fazer. Olha que interessante. Deus, talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser reconstruído, tá, meu querido? E sendo assim, né, eles orando dessa forma, orando para que Deus pudesse ajudar na reconstrução do templo, sabe o que aconteceu? Deus levantou o profeta Ageu e falou assim: Ageu, sobe lá, vai lá profetizar e falar para aquele povo parar com o desânimo, porque se eles retomarem a obra, a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. E aí, irmão, nós vamos ver semana que vem, na lição de número 5, Zorobabel recomeça a construção do templo debaixo da palavra de Deus. Não, irmão, não fique pensando que tudo que acontece aí é porque Deus sabe todas as coisas. É claro que Deus sabe todas as coisas, mas não é a vontade de Deus que você fique em casa parado, desanimado, abatido. Essa não é a vontade de Deus. Deus não fez ninguém para ficar abatido. Eu quero orar por você nesse momento, pedir a Deus que tenha derrame sobre nós um espírito de ânimo, tá? Um espírito de ânimo para que eu e você possamos retornar à obra do Senhor e ver Deus agir no nosso meio. Vamos orar a Deus e pedir a Deus, tira-nos do desânimo. Hoje é domingo. Levanta, pega a tua família, vá para a igreja hoje às 7 da noite. Hoje tem culto das 19 horas às 20 horas. Coloca o teu nome no grupo lá, vá para o culto, está muito gostoso adorar o nome do Senhor. Não fique em casa, mesmo que o teu carro quebre no meio do caminho, larga o carro no asfalto lá, tranca tudo e vai para a igreja, porque Deus vai te dar uma grande vitória, mas você não pode deixar esse desânimo te pegar, amém? Quero orar por você, cuida da sua cabeça e eu oro por você neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro em favor desse irmão, dessa irmã que nos ouviu nesta manhã. Pai, o povo se alegrou com o alicerce, a construção, o lançamento do alicerce, de modo que a voz era alta e ouvia de longe o louvor. Mas depois veio o adversário e os abateu, identificou a sua fraqueza, jogou sobre o seu rosto, e Zorobabel e Josué não teve argumentos, desanimaram. E com isso o povo desanimou. E até se desviaram, investindo nas suas casas, deixando adoração, investindo muitas coisas em outros lugares. Mas o Senhor mandou o profeta subir àquela terra e profetizar, e a casa, e a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ah, Senhor, nesses dias, tira o desânimo da nossa vida, não deixa o desânimo pegar, não deixa a depressão, as síndromes do pânico e todo tipo de síndrome aí. Não deixe nos pegar, livra-nos da depressão, livra-nos do mal, do desânimo, ó Pai. Às vezes, ó Pai, nós vamos para a igreja pensando que a obra está parada, mas não está, Senhor eterno. Ali, Senhor, está acontecendo algo sobrenatural. O Senhor está naquele lugar, cada culto está sendo melhor que o outro, a construção está todo vapor, o Senhor tem operado. Então mostra para esse irmão, para essa irmã, a tua vontade. A tua vontade não é que ele fique em casa, mas que ele levante e vá para a casa do Senhor com a sua família. Que nada venha impedi-lo, Senhor, de servir ao Senhor. Que nada venha impedir, ó Pai querido, desse irmão e dessa irmã adorar o teu nome na igreja. E mesmo que aconteça alguma coisa no caminho, na trajetória até a tua casa,
não será obstáculo para que ele chegue e te adore. Pai, abençoe, coloque sobre nós um espírito de ânimo, renova a nossa força e o nome do Senhor seja glorificado sobre a nossa vida mais uma vez. Em nome de Jesus, esta é a minha oração, tá, meu querido? Receba essa palavra de ânimo, receba essa bênção. Deus conta contigo, a igreja conta contigo, você faz parte, tá? O coral tá chato sem você lá, o ciclo de oração tá ruim sem você, tá? Os grupos precisam lá de você. Se você faltar, fica faltando uma peça no grupo, a sua voz é importante e tenha certeza, o Senhor está te dando ânimo de novo e você vai recomeçar, você vai reconstruir e o nome do Senhor vai ser glorificado, tá bom? Domingo que vem nós vamos falar da reconstrução. A reconstrução começa depois de 15 anos, eles voltaram a reconstruir e vamos ver o que Deus fez sobre a vida deles. Mas isso é uma outra história, domingo que vem a gente conta para você. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a doce e eterna comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, a tua família, hoje para todo sempre. E vão para a igreja hoje, porque eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar, tá bom? Fique em paz e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.